as moléculas, né? Os elementos químicos, eles são produzidos nas estrelas. Uma parte deles veio da nucleossíntese, né? O Big Bang, o hidrogênio e hélio, principalmente, e os outros elementos da tabela periódica vieram da nucleossíntese estelar. Então, esse slide é um slide bastante didático, porque ele nos permite ver uma fase em particular da vida das estrelas, que é essa fase que eu marquei em amarelo aqui, que são as fases de vento estelar forte. Vamos chegar lá. Então, aqui nesse eixo, nós temos a massa das estrelas, está representado aqui, e aqui o tempo de vida das estrelas. As estrelas, quando elas nascem nessa linha aqui, nesse diagrama, seria, tá? O Sol está representado por essa linha aqui, ó. Atualmente, o Sol está aqui, nesse tempo de vida, tá? Então, estrelas de baixa massa têm fases evolutivas diferentes e bem mais longas do que estrelas de alta massa, por exemplo, que terminam sua vida bem rapidamente, como o buraco negro. Nessa região marcada em amarelo, nós temos fenômenos de instabilidade no interior estelar que promovem um arrancar das camadas mais externas da estrela e devolvem esse material de volta para o meio interestelar. Com uma vantagem: à medida que as estrelas vão evoluindo no tempo, elas produzem novos elementos químicos. E o que acontece, então, nessa fase de vento estelar? Esses elementos químicos são devolvidos para o meio interestelar. Carbono, oxigênio, enxofre, fósforo, nitrogênio e por aí vai. Alguns tipos de estrelas produzem certos tipos de elementos químicos. Outros vão produzir outros tipos de elementos químicos. Por exemplo, elementos pesados são principalmente produzidos em processos envolvendo supernova. Estrelas de baixa massa, como o Sol, produzem carbono e oxigênio. Tá? À medida que esse material é soprado de uma estrela, numa fase de vento, ou até mesmo numa fase de supernova, o que acontece é que o material, ao se afastar da estrela, estou representando esquematicamente aqui uns parâmetros físico-químicos desse material. A temperatura vai decrescendo, a densidade do gás também decresce, e é possível átomos colidirem e formar as primeiras moléculas diatômicas e triatômicas. Tá? E, posteriormente, essas moléculas vão encontrando outras espécies e aumentando a complexidade química. Em distâncias bem afastadas, é possível ainda formar moléculas em superfícies, né? Superfícies congeladas, vamos dizer assim, que nós vamos chamar de gelos astrofísicos. Aqui embaixo eu coloquei várias figurinhas que mostraria um recorte do que estaria acontecendo aqui, nesse retângulo aqui, ó. Perto da estrela, moléculas mais simples. Em algum momento, essas moléculas formam espécies refratárias, formam os primeiros grãos de poeira, ricos em óxidos e silicatos, quando a temperatura chega da ordem de 1700 Kelvin. Na sequência, moléculas carbonáceas, que aparecem em temperaturas mais frias, e bem afastado do objeto, quando a temperatura é muito baixa, a gente pode condensar na superfície dessas espécies aqui, desses grãos, átomos e moléculas, produzindo camadas de gelo, que são de grande interesse para a astroquímica, porque são nessas camadas dos gelos aqui que a grande parte das moléculas orgânicas complexas podem ser formadas. Os gelos, eles agem como catalisador de reação química. Vocês vão entender por quê. Bom, nesse outro slide, eu apenas trago uma animação mostrando ainda essa fase de vento estelar e as diferentes estruturas que aparecem num vento, mostrando densidades distintas, maiores e menores densidades, que favorecem a formação desses grãos de poeira e também das colisões entre os átomos e as espécies simples, na fase gasosa. Bom, então, de forma esquemática, a formação de molécula no espaço ela ocorre de duas vias.
ou na fase gasosa, basicamente por colisões de espécies simples, produzindo espécies mais complexas, ou na superfície de grãos de poeira, que são os agregados moleculares produzidos por espécies mais refratárias, como os óxidos, silicatos e algumas espécies carbonáceas. Tá? Então, esses são dois grupos de formação, dois principais cenários de formação de moléculas no espaço. E, como eu falei, na parte dos grãos de poeira, a gente tem uma vantagem adicional, porque além de você restringir a mobilidade molecular, imagina que se nós estamos na fase gasosa, para você ter colisão, as moléculas têm que se encontrar num espaço tridimensional. Se você está na superfície de um grão, as moléculas só têm 2 graus de liberdade para poderem caminhar e se encontrar. Isso aumenta um pouco a taxa a cinética da reação. Tá? Além disso, a superfície do grão fornece outras vantagens, como, por exemplo, redistribuir a energia armazenada numa reação química, evitando uma eventual dissociação, e serve dessa forma como um catalisador para formar reações maiores, tá? Entre outras coisas que a gente vai ver ao longo do seminário. Mas, nesse momento, eu quero que vocês entendam que a formação de moléculas grandes, complexas, não como essa daqui eu coloquei mais para vocês prestarem atenção, mas moléculas como a glicina, que é um aminoácido, a adenina, que é uma base de DNA, a formação dessas moléculas em ambientes espaciais envolvem preferencialmente a superfície de grãos astrofísicos. Ô, Sérgio, Oi? Só uma perguntinha. Esse question mark, essa interrogação, é o quê? É a vida? É isso que então, isso aqui é só para mostrar que na superfície de grãos a gente tem cada vez mais moléculas grandes que podem ser formadas. Aí fica uma interrogação, será que eu posso formar uma molécula tão grande quanto um DNA? Né? Isso é uma interrogação só para provocar. É claro que é para formar uma provocação, né? Mas eu quero que fique na cabeça de vocês o seguinte: moléculas grandes não podem se formar no espaço em fase gasosa. Elas podem estar na fase gasosa, inclusive elas são detectadas preferencialmente na fase gasosa, mas elas se formam no gelo. E elas vão para a fase gasosa depois que esse gelo esquenta e essas moléculas, então, sublimam, né, ou dissolvem para a fase gasosa. Tá? Bom, na fase gasosa, vamos ver um pouco mais da parte técnica aqui. A gente tem diferentes tipos de processos, né? Tem formação de ligação, destruição de ligação, rearranjo e outros processos. Então, eu destaquei aqui alguns nomes de reações comuns que a gente se depara no dia a dia para explicar as moléculas que a gente observa, de forma bem esquemática, tá? Por exemplo, essa aqui, é uma das reações comuns, é a associação radiativa. Uma espécie química colide com uma outra, produzindo uma espécie molecular e emitindo radiação, infravermelho, ou ultravioleta, visível, luz visível, tá? Entre outros. Temos, por exemplo, reações de troca de carga. Olha essa aqui, uma espécie iônica colide com uma molécula e troca carga para a molécula, tá? As reações que estão marcadas com amarelo, com setinha amarela, são as que são mais rápidas e as outras menos rápidas. Em termos numéricos, né, eu destaquei aqui, num gráfico, aqui embaixo são as reações menos rápidas e aqui as reações mais rápidas, tá? E alguns exemplos. E ao lado, a constante de taxa, ou taxa de velocidade da reação. Tá? Então, a gente observa que reações do tipo envolvendo íons, como esses casos aqui, dissociative electron recombination, quando, por exemplo,
uma água protonada colide com um elétron, produzindo assim água mais hidrogênio atômico. A constante de taxa é bem rápida para esse tipo de reação no meio interestelar. Esse outro caso, também, um hidrogênio negativo colide com outro hidrogênio, produzindo H2 e liberando elétron, também é rápido. E essas aqui. Então, observe que, em geral, essas reações aqui têm uma das espécies é iônica ou um elétron, tá? Elas têm uma constante de taxa bem rápida. Processos envolvendo a fotodissociação, onde um fóton colide com uma molécula, ou a fotoionização, onde um fóton ioniza uma espécie, tem essas taxas, essas constantes de taxas aqui. E outros detalhes são apresentados aqui embaixo. Bom, falaremos agora sobre alguns processos típicos que ocorrem na fase sólida, que podem envolver a superfície dos grãos, mas também uma região abaixo da superfície que comumente a gente chama de bulk, é o bulk dos grãos, é o interior dos grãos. Então, nos grãos, a gente tem processos como nucleação e agregação, que os processos que dão conta da formação dos grãos nos ventos, né, a partir de moléculas refratárias, que vão formar as sementes dos grãos astrofísicos. Processos de acreção ou adsorção, que estão ligados ao crescimento dos grãos, e aí processos de fisiosorção ou quimisorção, formação de mantos de gelo, envolvendo essas espécies voláteis, processos de colisão entre grão-grão, e processos de difusão molecular e processamento por radiação ionizante. Aqui tem uma setinha bem fraquinha que vocês não estão vendo. Esse processo por radiação ionizante aqui, processamento por radiação ionizante, está associado com aumento de reações químicas nos grãos e um aumento da complexidade química nos grãos. Eu destaquei aqui alguns processos ligados na superfície dos grãos, bem de superfície, que são esses processos chamados de Langmuir-Heisenwood, Eley-Rideal tem um hot átomo que não está aqui também. Mas, basicamente, é quando um átomo colide na superfície e encontra um segundo átomo, e a reação entre eles tem energia suficiente para ejetar a espécie molecular. Tá? Além disso, nós temos também processos de desorção, onde as moléculas na superfície dos grãos podem receber energia, seja ela raio-x, ultravioleta, elétrons e até mesmo raios cósmicos, e irem para a fase gasosa. Seria a desorção. De forma gráfica, né, a gente tem aqui diferentes tipos os processos que eu acabei de comentar, de crescimento da poeira e tipos de grãos. Né? Então, a gente tem grãos homogêneos, podem ser monocristalinos ou policristalinos, grãos produzidos por espécies puramente ricas em carbono, como esses caras aqui, né? Os grãos temos grãos heterogêneos com o interior de uma substância e a parte externa de uma outra substância, como é o caso dos mantos, dos gelos astrofísicos, tá? Temos grãos com estruturas fractais, possivelmente produzidos a partir da coagulação de diferentes grãos menores, ou moldados pelo choques e influência de raios cósmicos. Esses são os diferentes tipos de processo que a gente tem no meio interestelar. Ô, Sérgio. Oi? Uma pequena perguntinha também. Mas o carbono é abundante nesses grãos? Eu vi aqui, tem alguma coisa em relação a isso? Quer dizer, tem normalmente bastante carbono, ou são mais silicatos e hidrogênios? Tem alguma coisa assim ou não? Boa pergunta. Lembra aquelas estrelas que eu mostrei lá no início, aquele vento? Tem algumas estrelas que na fase final dela, elas são ricas em carbono e outras que são mais ricas em oxigênio.
E isso vai influenciar na produção da semente do grão. Compreendi. As que são ricas em oxigênio, elas vão produzir espécies mais assim, ricos em óxidos e silicatos. Entendi. Então, vocês vão... E essas espécies vão produzir grãos ricos em óxidos e silicatos. Outras vão produzir grãos ricos em espécies carbonáceas, como carbeto de silício, ou até mesmo grãos envolvendo aí espécies como grafeno, fulereno e carbono amorfo, né? Que podem servir de sementes para o gelo astrofísico. Então, vai depender da origem. Da origem das estrelas que jogaram essa matéria. No meio interestelar, a consequência disso é que nós vamos ter a mistura, né, de tantos grãos ricos em silicatos quanto grãos ricos em carbono. A gente vai ter uma mistura. Mas o que é importante a gente memorizar é que as sementes dos grãos, dos gelos, são ricos em óxidos, silicatos ou espécies carbonáceas, como os grafenos, grafites e carbetos de silício. Por quê? Porque essas espécies são as que se formam primeiro e elas são mais resistentes a altas temperaturas. Tá? Entendi. Espécies voláteis recobrem as sementes mais para frente quando os grãos são levados a temperaturas mais baixas. Entendi. Então, obrigado. Esse slide aqui, vou pular no momento. Bom, esse slide é um slide interessante porque a gente vai ter oportunidade de começar a falar agora de um processamento energético dos grãos, tá? E principalmente comparando o que acontece quando a gente bombardeia um grão com raio cósmico, que é aqui na esquerda, e quando a gente irradia com ultravioleta um raio-x. Os dois processos envolvem o depósito de energia no grão, tá? Como eu estou representando aqui de forma esquemática aqui as coisas. A diferença principal é que aqui temos a possibilidade de ter muito mais energia depositada do que no caso da radiação eletromagnética, nessa faixa aqui. Então, quando a gente tem um raio cósmico interagindo com o grão, a gente tem, no mínimo, 4 regiões distintas de processos físico-químicos, que eu separei aqui como região A, B, C e D. D é a pluma. A região A é a região central do track do íon, do projétil. Uma região B é esse cilindro intermediário e a região C, o cilindro maior. A região D, vamos falar sobre ela primeiro. Ela também aparece aqui, ó, nesse cara aqui. É a região de pluma, ou seja, são as espécies químicas que estavam na superfície que vão para a fase gasosa devido à presença da radiação em excesso. E a gente tem também, além de moléculas que vão para a fase gasosa, a gente tem fragmentos moleculares, tem íons, tem elétrons que são ejetados, e ultravioleta, que é produzido também devido a essa interação energética, e raio-x. Tá? Uma coisa interessante imagina, a superfície do grão, como eu fiz aqui o desenho, o grão está no vácuo, né? Então, aqui do lado de fora é vácuo. E aqui você tem uma superfície sólida. Na presença da radiação ionizante e na formação dessa pluma, a gente tem a oportunidade de colocar moléculas na fase gasosa e elas ficam muito pertinho uma das outras. Ou seja, na pluma, a gente também habilita reações químicas acontecerem na fase gasosa, porque você tem uma região de alta densidade na fase gasosa. Tá? Isso bem próximo ao grão. Entrando agora aqui dentro do grão, a gente tem a região central, onde grande parte da energia do projétil é depositada, né? E você pode atomizar completamente o material do grão. É uma região intermediária, onde energias podem atingir até 1 keV, né? E essa energia é suficiente para romper ligações químicas, dissociar moléculas e induzir
a radiólise, que a gente chama, né, que é a formação de outras espécies, e uma região mais afastada, a gente tem energias baixas, elas não são altas para quebrar ligações e nem muito baixas para não fazer nada. É um domínio. Esse domínio, você tem a reestruturação de algumas ligações fracas, envolvendo ligações tipo Van der Waals, etc., e você promove um rearranjo molecular da superfície. Tá? No caso do raio-x e do ultravioleta, esses processos são desconsiderados, né? Você tem apenas uma região de deposição de energia que quebra ligações químicas e promove a formação de radicais que vão acontecer a fotoquímica no interior do gelo. De forma esquemática, a gente tem esse slide aqui mostrando os processos. Então, na superfície dos gelos, a gente tem bombardeamento com átomos, a formação de moléculas pode acontecer devido à difusão, algumas espécies podem dessolver, eu posso ter raios cósmicos e elétrons depositando energia e promovendo aí reações químicas, eu posso ter colisões com outros grãos, ou a entrada de luz visível e infravermelha aquecendo o material, induzindo a dessorção de espécies, e eu posso ter também o processamento pela radiação eletromagnética ionizante, UV e raio-x. Esse é o panorama de coisas que a gente já faz que acontece em grãos, em gelos astrofísicos. No laboratório, geralmente, a gente escolhe alguns desses processos individualmente para poder estudar o cenário. Até porque, se a gente fosse fazer tudo isso de uma vez só, a gente ia ficar louco, né? Muito bem. Vou trazer uma curiosidade para vocês aqui agora. Esse gráfico, né, bem esquemático, representa uma nuvem molecular, aqui embaixo. Tá? E o que acontece com essa nuvem molecular quando a gente incide ultravioleta, raio-x e raio cósmico? Tá? E 3 desenhinhos, 3 ilustrações aqui. Ó. Esse cara representando um lençol, aqui uma churrasqueira e aqui um micro-ondas. Vocês vão entender por quê, e aí eu preparei essa figura para que vocês memorizem bem o cenário de radiação de nuvens moleculares. O ultravioleta produzido pelas estrelas, eles aquecem apenas a parte externa de uma nuvem molecular, porque ele é altamente absorvido pelo hidrogênio molecular que tem na nuvem. Então, ele deposita energia apenas na borda, sendo assim associado a um lençol nos aquecendo na hora de dormir. O raio-x, ele consegue ter energia maior do que o ultravioleta e penetra mais profundamente na nuvem, podendo, em alguns casos, atingir profundidades bem grandes. Então, eu fiz uma associação com uma churrasqueira. E a gente tem um gradiente de temperatura apontando para fora. As partes mais externas são mais aquecidas do que as partes mais internas devido ao raio-x. E no caso dos raios cósmicos, a gente tem um fenômeno inverso. Eles penetram na nuvem e a maior parte da energia depositada é no interior, quando os raios cósmicos vão tendo aí uma energia compatível para ser freado e depositar energia no interior. Então, eles aquecem de dentro para fora. Então, os processamentos com raios cósmicos promove um gradiente de temperatura que cresce para dentro. Tá? E isso tudo que eu falei para vocês está representado esquematicamente com números aqui nesse gráfico. Então, a gente tem aqui a probabilidade de absorção, vamos dizer assim, ou a energia depositada, e diferentes agentes. Os pontilhados são os fótons, né, principalmente ultravioleta, então a maior parte da energia depositada é na borda da nuvem. Aqui é a penetração, tá vendo? De um objeto. Raio-x é esse cara aqui, ó, deposita um pouco mais dentro do objeto. E os íons, eles depositam um pouco na entrada do objeto, e em algum momento, quando a energia deles é compatível, eles depositam uma grande parte da sua energia e param ali. É o que acontece aqui nesse cenário.
tá? Muito bem. Agora, vamos... Sérgio, Oi. Desculpa interromper, mas também para entender. Então, pois é, aquela figura anterior a essa, quando você referiu-se aos raios cósmicos, acho que era a anterior, eram, quer dizer, então não eram, essa aí, podiam ser íons, então, né, nesse lado aí, ou eram mais fótons, fiquei um pouco confuso, foi aí. Aqui? É isso. Aí não, aqui, esse lado aqui são íons. Swift íon, ok. E aqui é só um comparativo com ultravioleta de Watt e raio-x. Correto. Eu não tinha lido, eu tinha visto só aqui em cima com fótons energéticos, aí eu não tinha entendido bem. Não, perfeito. Então, é esse íon que penetra e acaba realmente deixando uma energia bem mais concentrada, bem mais no interior do grão, né? Certo? Sim. E uma coisa dessa figura também é que existe uma grande parte do depósito de energia se dá pela produção desses elétrons secundários aqui, que eles vão distribuindo a energia no interior dessa região cilíndrica, né, e promovendo a quebra de ligações químicas lá dentro também. Obrigado. Ok. Vamos ver alguns exemplos de observações agora nessa sessão. As moléculas, elas são detectadas no espaço basicamente de duas formas, tá? A partir da radiação eletromagnética. Ou elas são detectadas no infravermelho, é claro que existem outros casos, mas principalmente se elas são detectadas no infravermelho, a partir de transições vibracionais, ou elas são detectadas em rádio, a partir de transições rotacionais ou vibracionais também. Como a gente vai ver mais para frente, a molécula de fosfina que foi detectada em Vênus, ela foi detectada usando a técnica de radioastronomia. Houve uma transição rotacional da molécula de fosfina. Tá? Ok. Aqui são detalhes, eu vou avançar um pouco. Sérgio, Oi. Só uma dúvida. Esses satélites, como eu digo, esses telescópios lá embaixo, na Terra, o Gêmeos, SUAR, você estabelece alguma colaboração com os resultados deles, alguma coisa? Então, normalmente a gente tem utilizado dados públicos, né? Dados públicos. Tem muito material disponível na internet já, e a gente tem utilizado dados públicos. Ok. Né? Um pouquinho vamos falar um pouquinho mais de detalhe, 2 slides só sobre espectroscopia no infravermelho e espectroscopia em rádio, só para a gente situar um pouco mais aqui. No infravermelho, né, a gente tem, estou representando aqui, alguns modos normais da molécula de água, tá? Que envolve aí o estiramento e o dobramento de algumas dessas ligações aqui, por exemplo. E cada um desse modo de vibração, vamos dizer assim, vai estar responsável por uma banda da molécula de água no infravermelho. Tá? Aqui embaixo, eu tenho um experimento que foi feito lá na Univap, mostrando um gelo de água e CO2, onde eu tenho aqui a banda da água, água e água, é a mesma molécula de água, mas com 3 bandas, e o CO2 com 2 bandas. Essas bandas que estão marcadas aqui, são bandas que estão aqui, ó. Essa aqui, em 3.300 centímetro menos 1, está ligada com essas 2 partes de modo de vibração aqui, ó. O estiramento simétrico e assimétrico, por exemplo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que observando no espaço uma coisa como essa aqui, ó. Opa, aqui, isso. A gente sabe, por exemplo, que essa banda é da molécula de água e representa tal vibração da molécula de água. Então, olhando para cá, ó, essa banda aqui do CO, não, o CO é mais fácil. Essa banda aqui do CO2, que aparece aqui, ó, em absorção, eu sei qual parte da molécula do CO2 que eu estou conseguindo enxergar, qual vibração específica, né? Isso faz parte da ciência de espectroscopia molecular. E quantificando as áreas dessas bandas, a gente tem uma informação numérica da abundância química dessas moléculas, tá? Bom, cada tipo de ligação química
vai ter, então, regiões do espectro infravermelho que vão acontecer. Então, por exemplo, vamos ver aqui, no caso, a molécula de propanol, a ligação OH, ela vai cair aqui, ó, bem parecido com aquela banda da água que eu mostrei lá, o estiramento da água, em 3.300. A ligação CH, é o stretch do CH, cai nessa região aqui, em torno de 3.000, 2.900. Na molécula de hexeno, a gente tem a ligação dupla, típica dessa molécula, e a frequência de vibração é nessa região aqui de 1.700. Então, a gente tem assinaturas bem determinantes de moléculas quando a gente olha o espectro infravermelho. Na faixa de rádio, a gente não está vendo mais explicitamente a vibração molecular, mas a gente vê transições espectrais ligadas à rotação da molécula. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas uma molécula como essa, por exemplo, né, tipo um metano, a gente viria várias linhas ligadas às transições rotacionais da molécula. Então, aqui seria, estou só comparando, né, um experimento da molécula e o dado teórico, né, mostrando aí que a gente entende bem as atribuições das transições na faixa de rádio. Algumas observações feitas, exemplos de telescópios que operam em rádio. As principais descobertas são feitas na parte de interferometria, que envolve muitas antenas de rádios ligadas ao mesmo tempo, né? E o que a gente tem é o seguinte: quando a gente aponta um telescópio para uma região como essa, a nuvem de Órion, né? Está aqui a nebulosa de Órion, que fica na constelação de Órion. Isso aqui é o que a gente vai ver com um telescópio potentezinho, tipo Hubble. Quando a gente aponta um radiotelescópio para esse objeto, a gente vê outras coisas, moléculas. Não dessa forma como eu ilustrei aqui, mas a gente vê as transições rotacionais e, pelas as características que aparecem nos espectros, a gente infere a presença e quantifica a abundância das moléculas. Olha só que incrível. Aqui é uma outra região de formação estelar, observada com o radiotelescópio ALMA, e olha a quantidade de moléculas que é possível identificar nessa região. Tá? Aqui, moléculas em discos protoplanetários. Esse slide eu mostrei anteriormente, agora eu vou fazer mais detalhes sobre ele. A gente aponta um radiotelescópio para um objeto como esse, uma protoestrela que está se formando. E aqui a gente vai ver um monte de coisa. Na parte do gelo, a gente vai ver vibrações moleculares dos gelos, das moléculas nos mantos dos gelos. Então, tem o silicato, que é a semente do grão, tem o CO2 congelado, CH4, água, o metanol, tem um monte de coisa congelado nos grãos. Quando isso vai para a fase gasosa, em algumas regiões aqui, a temperatura é quente para sublimar esse gelo. E aí essas moléculas deixam de ser visíveis no infravermelho e passam a ser detectadas em rádio. É o que nós estamos aqui nesse painel de baixo. Estamos vendo o gás agora. E esse painel tem bastante informação. Eu estou vendo aqui nesse painel duas moléculas. Eu estou vendo o íon N2H, principalmente localizado nessa região aqui do disco, e na região dos polos aqui, a molécula de CO, que aparece com suas transições, ora espalhadas, ora shiftadas para o vermelho e ora shiftadas para o azul. Eu vou, inclusive, ver um pouco da cinética do gás, tá? Pelo deslocamento Doppler da transição que eu estou estudando. Então, estudar esses objetos em rádio, a gente vê o gás. Estudar esses objetos no infravermelho, a gente vê as moléculas congeladas. Isso a gente tem que memorizar sobre esse slide. Ô, Sérgio. Oi. Então, de algum modo, eu não sei, mas de algum modo dá para medir a velocidade do jato ou desses materiais? Sim. Isso é muito feito, é comum, esse tipo de medida. Interessante. É comum. Ó, a gente tem moléculas observadas em cometa, né, como vocês sabem,
Aqui tem exemplos de alguns espectros mostrando evidências de várias espécies orgânicas em cometas e tal. Um experimento recente, né, não tão recente assim, mas bem importante, dos últimos 10 anos, foi a descoberta de glicina num cometa, né, o cometa Tempel 1, né? A sonda coletou a amostra do cometa e trouxe para a Terra, e a análise mostrou a presença de glicina. Recentemente, uma outra sonda mediu num outro cometa a presença de glicina, também a sonda Rosetta, né? Moléculas são detectadas nas luas de planetas gigantes, né? Temos várias evidências aí nas luas de Saturno também. Eu vou passar rápido aqui, porque essas são as coisas que a gente já conhece, tá? Eu vou dar uma ênfase em coisas mais novas aqui, ó. Evidências de moléculas em planetas anões, por exemplo, aqui temos 2 espectros mostrando bandas de metano em Eris e Plutão, né? Observando que Eris está bem mais afastado que Plutão, né, em relação ao Sol. Presença de água em Ceres, né? Ceres é um planeta anão que está no cinturão de asteroides, e nesse planeta anão a gente teria um pouco de água congelada em algumas crateras, mas também um vapor tênue numa eventual atmosfera desse planeta anão. Nos meteoritos é onde a coisa fica boa. A análise dos meteoritos mostram para nós uma miríade de moléculas, bem mais complexas das que são detectadas com os telescópios, tá? A gente vê aminoácido, base de DNA, açúcar, moléculas, inclusive, precursoras de fosfolipídios, que são aquelas espécies que vão formar membranas celulares, né? Moléculas em outros planetas também, mais uma sessão aqui falando de Titã em particular. A sonda pousou lá em Titã, a sonda Cassini-Huygens, né? O módulo Huygens pousou em Titã alguns anos atrás e coletou espectros de massa dos gases da superfície na atmosfera até pousar. E aí temos aqui resultados de várias moléculas detectadas. E trouxe esse slide aqui com a descoberta recente da fosfina, né? Que foi detectada com um radiotelescópio. Aqui tem a banda de detecção da molécula de fosfina em regiões, em latitudes um pouco acima e abaixo do Equador, tá? E essa fosfina, ela estaria localizada em nuvens, em altitudes da ordem de 60 quilômetros. E o grande curiosidade sobre o grande apelo astrobiológico dessa molécula é que aqui em nosso planeta a fosfina ela só é produzida em 2 mecanismos, basicamente em processos industriais, para a produção de fertilizante e produção de químicos, de modo geral, a partir da redução e hidratação de fosfatos e ácido fosfórico, né? E em alguns micro-organismos que são anaeróbicos. Então, os astrônomos, ao detectarem essa molécula em Vênus, eles fizeram várias contas para quais os processos que se conhece aqui na Terra que poderiam dar conta dessa abundância lá de Vênus. E ele viu que não batia, a conta não batia. Todos os processos industriais que a gente conhece, se a gente somar com o combustível que tem lá, os elementos disponíveis que tem em Vênus, não dá não só processos industriais, mas em processos geoquímicos eventuais, não daria a abundância observada. Daí que veio a conjectura de sugerir possivelmente micro-organismos poderiam estar dando conta dessa abundância em excesso de fosfina nas nuvens de Vênus. E, inclusive, só seria nas nuvens mesmo que esses micro-organismos poderiam sobreviver, porque na superfície a temperatura é da ordem de 500 graus Celsius e pressões da ordem de 90 atmosferas. Então, nenhum organismo que a gente conhece poderia sobreviver a essa condição físico-química. Mas nas altas atmosferas, em torno de 60 quilômetros de altitude, as temperaturas e pressões são mais compatíveis com os sistemas biológicos que a gente conhece. Tá?
Esse aqui é um slide que mostra, bem de forma diagramal, as principais moléculas já detectadas aí até o momento, né, no meio interestelar, em superfícies congeladas e etc. E eu recomendo vocês consultarem esse site aqui, ó, que é um site bem bacana, astrochemist.org, que nesse site vai ter a biografia, né, de cada uma dessas moléculas, quando que ela foi detectada, aonde que ela foi detectada, como, as transições. É bem interessante, é um catálogo online, tá? Beleza. Vamos falar brevemente. Quanto tempo nós temos ainda, Manuel? Manuel? Alô? Desculpa, estava sem o microfone ligado. Temos Uns 10 minutos, está bem? No máximo. 10 minutos? É. Então, Tá. eu vou pincelar aqui de alguns experimentos, bem brevemente. Tá. Vou pular para uns Bom, experimentos. pode ser um pouco mais também, mas sei lá. Ó, vou falar de um experimento na fase sólida, que é o que a gente costuma fazer lá no LASA, né? A gente deposita a amostra dentro do equipamento e irradia com a radiação ionizante. Com isso, a gente simula o que está acontecendo no espaço. E o que a gente tem é um espectro como esse, um espectro infravermelho, as bandas das moléculas, e à medida que a gente vai dando a radiação, a gente vai vendo moléculas novas. Então, ó, aqui à direita, a gente tem essas três aqui, representam as espécies iniciais do gelo, e à medida que a gente vai dando a radiação, vai aparecendo espécies novas. E a gente quantifica essas coisas, quantifica as áreas, determina as densidades, as abundâncias, calcula seções de choque do processo, a taxa de dissociação, tempos de meia-vida, são coisas que a gente tira dos experimentos. Tá? Tem experimentos que são feitos com radiação eletromagnética e tem experimentos que são feitos envolvendo projéteis, né? Então, aqui tem uma fotografia de um experimento que é realizado em colaboração com o Ganil, né? Lá na França, usando o acelerador de baixa energia deles. Os íons vêm por aqui e colidem com o gelo aqui dentro, produzindo aí a fisicoquímica que a gente está interessado. Outro slide mostrando uma outra linha experimental, a IRSUD, que envolve energias um pouco mais altas, né? Aqui, nessa linha, é a chamada linha ARIB. Os íons são da ordem de Kev, e os processos envolvem a implantação dos íons no gelo. Aqui, nós estamos falando de energias mais altas, já é processos de MEV, que aí a gente já promove bastante sputtering, faz furo na amostra, né, como é o caso dessa outra linha aqui, e produz bastante mudança química na amostra. Tá? Esse aqui vou dar uma avançada aqui para mostrar. Um outro tipo de experimento foi feito, alguns anos atrás, utilizando raio-x lá no laboratório síncrono. A gente instalou o equipamento lá e fez experimento. E a gente observou, né, aqui é o resultado final da amostra após ser irradiada. Nossa amostra continha, inicialmente, nitrogênio e metano. E após irradiar essa amostra, a gente produziu adenina. E esse artigo, a gente discute a possibilidade de produção de adenina em ambientes como, por exemplo, a superfície da Lua Titã, a superfície de Plutão e Caronte, que são objetos ricos em nitrogênio e metano, que estão expostos à radiação ionizante espacial. Tá? Tem outros experimentos aqui, vou avançar um pouquinho, porque acabam sendo repetidos. Tá... vou deixar esse slide aqui por enquanto. Esse slide retrata de forma bem clara, bem destacado, as mudanças químicas que acontecem numa amostra quando a gente irradia. Então, aqui, vamos olhar esse painel aqui. Ó. Aqui a gente tem as moléculas que inicialmente estavam no gelo e aqui as que foram produzidas. Tá?
E à medida que e nesse eixo é a radiação, a dose de radiação. O que a gente observa é que as moléculas iniciais, elas decrescem e vão atingindo um platô. E os filhos também, eles aumentam sua abundância e atingem um platô. E a gente chama essa região, onde as abundâncias químicas não mudam mais consideravelmente, de região de equilíbrio químico, que é uma região que nós estamos caracterizando bastante ultimamente. Tá? Aqui um outro exemplo dessa região de equilíbrio químico, né, de um outro tipo de experimento, envolvendo aí uma mistura de 4 gases. E eu vou concluir a minha apresentação com alguns exemplos de simulações computacionais, né, e modelos, que é feito em parceria com colegas de outras instituições. Esse aqui, por exemplo, é um artigo que a gente enviou recentemente, que é uma parceria feita com o professor Maurício, aí do ITA, simulação de raio cósmico em nuvem molecular. Então, com o programa GEANT, a gente simula aí o depósito de energia de raios cósmicos numa nuvem molecular, né? E com isso consegue determinar o aquecimento do gás proveniente do raio cósmico. Tá? Esse é um tipo de coisa que nós estamos fazendo atualmente na parte de simulação computacional. Uma outra parceria com o professor Rodrigo Amorim, lá da UF de Volta Redonda, é a dinâmica molecular de gelos astrofísicos, a formação de gelo, gelos, moléculas da fase gasosa que vão condensando e se formam um gelo sobre uma superfície fria, por exemplo, aqui de grafeno. E a gente está caracterizando, por exemplo, o tempo de freeze-out, né, que é o de congelamento, estamos caracterizando a densidade desses gelos em função da pressão inicial e várias outras coisas. E, atualmente, os nossos modelos estão envolvendo já coisas bem grandinhas, como esses casos que eu estou mostrando aqui. Por exemplo, é um grão envolvendo aí uma semente de 27 moléculas de fullereno, rodeadas por 1000 moléculas de uma mistura de água e CO2, e a gente está caracterizando isso, né, a densidade desse gelo, e com o programa de dinâmica molecular, a gente está irradiando isso com íons rápidos e estudando a mobilidade do gelo devido à presença da radiação. Essa é a tese de doutorado da minha aluna Priscila, feita em parceria com o Rodrigo Amorim. E o último slide que eu estou mostrando para vocês é um trabalho que nós estamos desenvolvendo também em parceria aí com o professor René, do ITA, de simulação de reações químicas em gelo astrofísico, usando já cálculos quânticos, né, e o programa Gaussian. Com esses tipos de programa, a gente consegue simular no laboratório, no computador, reações que a gente consegue fazer no experimento, tá? E aí a gente compara os dados do computador com os dados do experimento e com os dados de abundância observados no espaço. Por exemplo, nesse caso em particular desse estudo, a gente mapeou reações envolvendo água e o CO, tá? Para produzir o ácido fórmico. A gente mapeou essa reação em diferentes gelos, contendo diferentes constantes dielétricas, tá? Simulando, assim, diferentes gelos do espaço. E a gente observou coisas interessantes aí. Por exemplo, que gelos com uma baixa constante dielétrica favorecem mais a formação dessa molécula de ácido fórmico. E é isso, pessoal. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Agradeço aí a presença de todos. Espero que vocês tenham passado bons momentos assistindo aí a apresentação. E deixo meus contatos aqui para vocês. Tem o meu e-mail e uns links aqui na internet da página do laboratório. Tem um canal no YouTube também com algumas informações adicionais. E fico aberto agora para perguntas. Obrigado. Ok, gente. Vamos agradecer, então, ao professor Sérgio. Vamos ligar os nossos microfones para aplaudir, por favor. Abrindo os microfones.